A arte aproxima culturas, visões de mundo, sentimentos e sensações. Afastar preconceitos e viajar por antigas e novas rotas que apostam na rica relação de povos. Olhares sobre a literatura e o cinema da China. Tema desta série do Café Filosófico. Uma das formas de conhecer um pouco mais de perto outras culturas, diferentes espaços, paisagens, línguas, é através do cinema. Ele nos convida a entrar em cena, transitar por universos muitas vezes desconhecidos por nós. Este pode ser o caso da China, por exemplo, um país de dimensões continentais, uma cultura milenar e ao mesmo tempo tão contemporânea, onde estranhamentos e também familiaridades podem nos surpreender. Hoje eu vou falar com vocês sobre cinema e eu gostaria de dar início a esta reflexão com uma consideração acerca do cinema como uma arte do espaço. O cineasta e teórico soviético Sergei Eisenstein foi um dos primeiros a notar esta afinidade que existiria entre o cinema e a arquitetura como artes do espaço. Mais recentemente, a pesquisadora italiana e professora da Universidade de Harvard, Giuliana Bruno, chamou atenção para esta observação muito perspicaz de Eisenstein, essa compreensão astuciosa do cinema como uma arte do espaço, e sugeriu que o cinema seria uma viagem emocional por diferentes espaços. A Giuliana Bruno ela evoca a frase conhecida de Michel Desserteau, que diz que cada história é uma história de viagem, uma prática espacial. Isso sugere, então, que o cinema seria uma prática espacial e a viagem por excelência. As narrativas fílmicas geradas por um lugar e muitas vezes que se passam em uma locação, elas nos transportam por diferentes espaços. O espectador do cinema, que por muito tempo foi equiparado, foi comparado a um voyeur pela crítica e pela teoria de inspiração psicanalítica, se transforma, então, a partir deste entendimento do cinema como uma arte do espaço, em um voyageur, ou um viajante, aquele que viaja por diferentes espaços, atravessa diferentes espaços. E a exibição de filmes pode ser comparada a uma espécie de flânerie, ou um flanar pelo espaço. Então, a primeira coisa que é importante lembrar é que o cinema chinês ele é tradicionalmente dividido em gerações de diretores. Gerações agrupadas a partir de suas afinidades temáticas, afinidades estéticas e que se sucedem ao longo das décadas. Desde meados dos anos 80, as chamadas quinta, sexta e a mais recente sétima geração têm sido responsáveis pela crescente notoriedade do cinema chinês ao redor do mundo. A quinta geração, que emerge nos anos 80, ela foi responsável pela modernização da linguagem cinematográfica chinesa e por sua popularidade no exterior. A sexta geração ela emerge nos anos 90 e trata-se de um cinema mais colado ao contemporâneo, mais colado às experiências nas grandes cidades chinesas. E, finalmente, no século XXI, nós temos convivendo um cinema que podemos chamar de um cinema independente, primordialmente o cinema documental, e, ao mesmo tempo, uma crescente indústria de cinema e um mercado bastante pujante de cinema de cunho mais comercial, de entretenimento, que hoje já é o primeiro do mundo. Quais foram os fatores que contribuíram, então, para o aparecimento da chamada quinta geração do cinema chinês nos anos 80? Bem, é importante marcar alguns fatos históricos. Em 1976, morre Mao Zedong e o fim da Revolução Cultural que vinha acontecendo desde 1966. E em 1978, nós temos a 11ª sessão plenária do terceiro comitê central do Partido Comunista Chinês.
Esta 11ª sessão plenária, ela é muito importante porque é neste momento que se inaugura uma nova fase na história da China e é uma fase de abertura econômica, liderada por Deng Xiaoping, e que vai durar sua primeira fase de abertura até o início dos anos 90. Um período que também promove uma certa liberalização para as artes, e o cinema vai se enriquecer não apenas do relaxamento da censura, há também uma nova relação que se estabelece entre o partido, o regime, e a produção de filmes. E isso vem a partir de uma gradual privatização dos estúdios, que até aquele momento eram todos do Estado. Então, isso vai gradualmente mudar o panorama do cinema chinês nesta década fundamental. Há, então, um aumento na produção de filmes de entretenimento e filmes considerados de arte, e em detrimento dos filmes de propaganda, que eram os filmes políticos. A Academia de Cinema de Pequim é a principal escola de cinema da China. Ela foi fundada 2 anos após a Revolução Comunista, em 1949, e a primeira turma que se gradua na Academia de Cinema de Pequim após a Revolução Cultural, período durante o qual todas as universidades e escolas haviam sido fechadas, e reabrem, então, após 1976, e a primeira turma que se forma vai ser conhecida como a 5ª geração do cinema chinês. Na Academia de Cinema, esses diretores, futuros diretores, tiveram acesso a filmes estrangeiros, a filmes que vinham da Europa, dos Estados Unidos, do Japão, da América Latina, filmes que não pertenciam ao bloco comunista, que até aquele momento eram os únicos filmes exibidos na China. Muitos livros de teoria cinematográfica, livros sobre cinema, sobre história do cinema, foram traduzidos neste período de abertura inicial. E a 5ª geração pôde ler estes livros, pôde tomar contato com certas teorias, e eu destacaria aqui principalmente o grande teórico e crítico francês André Bazin, que escreveu no período do pós-Segunda Guerra Mundial e que é o pai do realismo cinematográfico. O que caracteriza, então, a 5ª geração do cinema chinês? Há, na verdade, diferenças importantes entre esses filmes. Eles não são filmes exatamente muito parecidos uns com os outros. Há comédias, há filmes mais de gênero, há filmes que se passam no campo, mas há algo que os une e que permite que nós agrupemos, então, estes filmes sob o guarda-chuva da 5ª geração, e isto é a rejeição da tradição do realismo socialista que dominava a produção chinesa até aquele momento. Esses filmes da 5ª geração, eles intencionalmente confundem as distinções entre heróis e vilões, indo então na contramão dos filmes de propaganda comunista. E, além disso, os primeiros filmes realizados pela 5ª geração, eles têm um enredo minimalista, muitas vezes utilizam atores não profissionais, são filmados em locação, ou seja, eles saem dos estúdios e utilizam luz natural, utilizam a pouca preocupação, digamos assim, com um cinema de entretenimento e mais uma preocupação com uma expressão artística mesmo por meio da forma fílmica. E tudo isso vai significar uma mudança bastante importante, bastante radical na paisagem cinematográfica chinesa nos anos 80. Os principais nomes desta 5ª geração são Zhang Yimou, é um dos principais diretores da história do cinema chinês. Temos também outros diretores muito importantes como Tian Zhuangzuan, Huang Jianxin, Zhang Junzhao e Chen Kaige. E os filmes que deram início a esse ciclo, a 5ª geração, foram 1 e 8, o filme de 1983, de Zhang Junzhao, e Terra Amarela, a obra-prima de Chen Kaige, de 1984. Terra
Terra Amarela conta a história de um soldado do exército comunista nos anos de 1930 que viaja pelos vilarejos da província de Shanxi, no norte da China, coletando músicas folclóricas a serem posteriormente adaptadas para uso do Partido Comunista Chinês. Apesar de seu conteúdo nacionalista, se distingue completamente dos filmes de propaganda que eram, até os anos 1980, a norma no país. Segundo a especialista em cinema chinês Cecília Mello, este filme trouxe um interesse renovado por essa cinematografia por parte de estudiosos e do público especializado ao redor do mundo, lançando um importante debate acerca de questões estéticas no cinema chinês. Além de Terra Amarela, um outro filme muito importante, marco também da quinta geração, que é O Sorgo Vermelho, um filme realizado em 1987 por Zhang Yimou. Zhang Yimou que havia fotografado o Terra Amarela para o seu colega de geração, Chiang Kai-gan. Este filme, O Sorgo Vermelho, ele conta com a Gong Li no papel central, no papel principal, ainda com 17 anos. Ela veio a se tornar uma das principais estrelas do cinema chinês e este filme marca o início dessa colaboração entre Zhang Yimou e a Gong Li, que vai durar por muitos anos. Eles vão inclusive casar-se, depois se separam. O Sorgo Vermelho é baseado em um romance de Mo Yan, vencedor do Prêmio Nobel de Literatura em 2012, e a ação do filme se passa nos anos 20 e 30. É um filme que catapultou Zhang Yimou para a fama internacional. É uma estreia extraordinária de um diretor jovem e ele ganhou o Urso de Ouro no Festival de Berlim, um dos principais festivais de cinema no mundo, pelo Sorgo Vermelho, em 1988. O filme ele apresenta um rico estilo visual, que é uma das marcas do cinema do Zhang Yimou até hoje, e uma narrativa também muito forte, uma certa preocupação com elementos étnicos e culturais e um desejo de mostrar um pouco da cultura chinesa para o mundo por meio do cinema. E este foi o primeiro filme chinês a ser lançado nos Estados Unidos comercialmente. Tanto o Sorgo Vermelho quanto Terra Amarela passaram no Brasil, em São Paulo, na Mostra Internacional de Cinema, nos anos 80, e que eram os primeiros a virem para o Brasil após tantas décadas de isolamento e de fechamento. No próximo bloco... É muito interessante esse fenômeno e pensar um pouco por que será que a dupla e a história dessa dupla sertaneja teria atraído tanto o público chinês. Na década de 1980, começa a se abrir uma ponte por meio do audiovisual e do cinema entre Brasil e China. Após décadas de distanciamento entre esses dois países, foi neste período de abertura chinesa que se deu o intercâmbio de produções brasileiras sobre a China e de obras nacionais que viajaram para lá. Nesta década de 80, haverá também um documentário muito importante chamado China, o Império do Centro, que foi dirigido pelos irmãos Salles, Walter Salles e João Moreira Salles, para a TV Manchete. 1987. Fazem 10 anos que a Revolução Cultural terminou. Fazem também 10 anos que a China vem tentando eliminar o arcaico para poder traçar o seu projeto de modernidade. Gostaria de chamar a atenção para dois fenômenos muito curiosos e importantes que ocorreram também na década de 80 e que dizem das afinidades possíveis entre Brasil e China, apesar de, claro, estarmos falando de um período no passado, em 1980, muita coisa se transformou e mudou até hoje, mas acho que há algo ainda que pode ser compreendido a partir dessas duas experiências que eu vou relatar brevemente para vocês. Uma delas é um fenômeno muito curioso, que foi a popularidade da dupla sertaneja Milionário e José Rico na China nos anos 80. Essa dupla sertaneja havia sido objeto de um filme de ninguém menos que Nelson Pereira dos Santos, que é um dos principais nomes do nosso cinema e um dos pais do cinema novo. Então, Nelson Pereira dos Santos, ele dirige um documentário muito importante chamado Estrada da Vida, cujo título é o título de uma das principais canções de Milionário José Rico.
Esse filme passa em festival na União Soviética, acaba chamando a atenção de chineses e é levado até a China e faz um enorme sucesso. Eles acabam, a dupla, indo até a China em uma turnê pela sua gravadora Continental e com o apoio do governo chinês para cantar para o público chinês. Nesta longa estrada da vida, vou correndo e não posso parar, na esperança de ser campeão. Então é muito interessante esse fenômeno e pensar um pouco por que será que a dupla e a história dessa dupla sertaneja teria atraído tanto esse público que começava a sair do campo e ir para as cidades, que começava a migrar dentro do seu país em busca de emprego nos grandes centros urbanos. Um país que passava de um país predominantemente agrário para um país gradativamente urbano. Né? Transformação essa que vem ocorrendo até hoje. Um outro fenômeno curioso e mais conhecido é a enorme popularidade da novela da TV Globo Escravizaura, de Gilberto Braga, que foi transmitida no Brasil entre 76 e 77, e que depois foi exportada para vários países ao redor do mundo, entre eles a China. Ela chegou à China em 1984 e foi um enorme fenômeno de público, de audiência. Os chineses se apaixonaram por essa novela e principalmente pela sua estrela, a atriz Lucélia Santos, que se tornou nessa época uma estrela na China, reconhecida pela China toda, inclusive ganhando um prêmio, o Prêmio Águia de Ouro, em 1986, um prêmio inédito para um ator, uma atriz estrangeira. Né? Então, realmente algo fenomenal que ocorre nos anos 80. Mas voltando então para a quinta geração do cinema chinês, eu gostaria de salientar que esses diretores, Zhang Yimou, Chiang Kai-gan, entre outros, encontraram problemas com a censura na China nos anos 80. Então, alguns dos seus filmes, como Terra Amarela, O Sorgo Vermelho, e posteriormente filmes dos anos 90, como Lanternas Vermelhas, Adeus Minha Concubina, filmes desses diretores que passaram no Brasil, que o público brasileiro conhece, muitos deles em um primeiro momento foram proibidos e não foram lançados comercialmente na China. O diretor Tian Juan chegou até mesmo a ser proibido de fazer filmes por 10 anos, após ter realizado o seu filme O Sonho Azul, de 1993, filme este que lidava com o período contencioso da Revolução Cultural. E nós podemos dizer que a quinta geração do cinema chinês ela chegou ao fim em 1989 com o massacre da Praça da Paz Celestial. Entretanto, os seus principais diretores, Chiang Kai-gan, Zhang Yimou, entre outros, continuaram a fazer filmes após 1989, filmes esses que continuaram a ganhar prêmios no exterior e que, após um período, às vezes, de resistência inicial, também foram exibidos na China e também angariaram um público importante na China. E, aos poucos, esses diretores se aproximaram cada vez mais dos órgãos de controle da produção de cinema na China, chegaram a certos acordos com esses órgãos, começaram a produzir filmes com o aval do governo, e essa aproximação, eu diria que talvez tenha chegado no seu ápice com um convite que Zhang Yimou recebeu para dirigir a abertura das Olimpíadas de Pequim em 2008, um espetáculo absolutamente extraordinário e inesquecível que ele dirigiu então foram as Olimpíadas que marcaram definitivamente a abertura econômica da China para o mundo. No próximo bloco,
A sexta geração ela vai revelar, a partir do cinema, toda uma realidade que até aquele momento permanecia ausente das telas. Se a abertura na China propiciou o florescimento da quinta geração de cineastas chineses, a década de 1990 trouxe um novo contexto. No lugar de reflexões abstratas ou do exibicionismo da cultura e história chinesas, a sexta geração, ou geração urbana, revelou uma inclinação por imagens e temas que expressavam sentimentos de alienação, angústia, uma certa revolta contra o status quo e lidavam com questões contenciosas como alcoolismo, prostituição, sexo, drogas e violência. Essa ênfase em uma subcultura jovem estava até então ausente no cinema chinês. E não é de se admirar que muitos desses filmes tenham sido proibidos na China, enquanto eram secretamente levados para a Europa para serem exibidos em festivais. Com a forte censura que seguiu os eventos de 1989, surge na China, no início dos anos 90, uma nova geração de cinema. Esta geração que era muito ligada a um movimento underground, um movimento com forte traço de amadorismo, um movimento que realmente vinha da arte independente, que havia crescido durante os anos 80, mas que naquele momento se encontrava um tanto quanto sufocada. E os filmes que vão ser realizados por esta nova geração se distinguem muito dos filmes anteriores da quinta geração e apresentam uma estética muito mais afeita ao documentário, uma estética de câmera na mão, luz natural, plano sequência, uso do preto e branco, do som direto. São filmes produzidos com baixíssimo orçamento e filmes produzidos quase como em modo de guerrilha. Esta foi a chamada sexta geração ou geração urbana. Os principais nomes da sexta geração são Wang Xiaoshuai, Zhang Yuan, Jia Zhangke e Lou Ye. E muitos dos filmes produzidos por esses diretores, entre outros diretores, não foram lançados comercialmente na China, como eu já apontei, mas foram levados para festivais fora da China, principalmente na Europa, e também ganharam uma grande notoriedade e foram laureados com prêmios, e esses diretores se tornaram muito conhecidos do público estrangeiro, mas também dentro da China, porque muitos desses filmes acabavam passando ou sendo vistos por meio de DVDs piratas ou cineclubes, tinha acesso a essa produção. O filme que seria um dos marcos da chamada sexta geração é Beijing Bastards, Beijing Bastards ou Bastardos de Beijing. E o segundo filme de Zhang Yuan, um dos primeiros filmes na história do cinema chinês, realizado totalmente fora do esquema de estúdios. Ele é inteiramente independente, é um filme realizado na clandestinidade e que fica entre um realismo de cunho documental e uma certa teatralização da vida, um gesto bastante brechtiano, que inclui com destaque para músicas do grande ídolo do pop, do rock chinês, que é Cui Jian, interrompendo assim a narrativa, criando uma narrativa fragmentada. A sexta geração, seja na ficção ou no documentário, ela se relaciona com a quinta geração, o seu realismo se relaciona com o realismo da quinta geração a partir de um princípio de dialética. Significa que a quinta geração, ela privilegiava
histórias passadas no campo, no interior da China. Você não sabia identificar exatamente qual era o momento histórico, poderia ser década de 30, década de 40. E a sexta geração, ao contrário, ela traz as histórias para o aqui e agora, para a contemporaneidade, para os espaços urbanos da China, e com isso há um passo em direção a um realismo maior, né, do dia a dia, dos acontecimentos daquele momento, de um dado momento preciso, marcado. E é importante também aqui salientar uma característica do realismo nas artes, que é a sua capacidade de revelar algo até então escondido, ou algo até então ignorado pela representação artística. Então, a sexta geração ela vai revelar, a partir do cinema, toda uma realidade que até aquele momento permanecia ausente das telas, ausente da representação cinematográfica. E eu gostaria também de salientar que muitas vezes as grandes transformações artísticas e as grandes revoluções estéticas acontecem em períodos de transformação histórico-social. A China vem passando por transformações sem precedentes na história. E estas transformações requerem também a articulação de novas maneiras para se falar desta realidade. Neste contexto, a tecnologia digital aparece como um elemento fundamental nessa articulação dessas novas línguas para abordar esta nova realidade. Essas grandes transformações pelas quais a China passa tem uma relação direta, como eu já apontei, com a chamada Era das Reformas de Deng Xiaoping,改革开放, que tem início em 1978 e dura a primeira fase até 1992. Esta Era das Reformas, esta abertura econômica da China, vem produzindo efeitos muito fortes nos espaços urbanos da China e vem ocasionando, então, o desaparecimento de construções, de prédios, para a construção de novos prédios, novos viadutos, linhas de metrô, rodovias, tudo isso que vem sendo realizado, ferrovias, né? Tudo que vem sendo realizado na China desde 1980, da década de 80, e que vem tendo um impacto muito forte na sua paisagem urbana. E há, por parte dos cineastas, um desejo de registrar o desaparecimento de espaços, ou seja, o desaparecimento do velho e o surgimento do novo. E há, sim, um desejo de, a partir do que é único do cinema, que é a sua capacidade de se relacionar ou de captar o real de maneira imediata, captar a duração real, utilizar, então, esta peculiaridade que é própria ao cinema para preservar algo que é efêmero, algo que passa, algo que desaparece, um real instável. Dentro deste panorama, o principal nome, sem dúvida nenhuma, é Jia Zhangke. Jia Zhangke é o mais importante diretor chinês na atualidade e um dos diretores mais importantes no mundo. O cinema de Jia Zhangke, desde 2002, quando ele realiza o seu terceiro longa-metragem, Prazeres Desconhecidos, vem se caracterizando pelo uso da tecnologia digital justamente como um facilitador deste corpo a corpo com a realidade. Isso vem muito atrelado também ao trabalho que ele realiza com seu diretor de fotografia, Yu Li Kuai, que trabalha com Jia Zhangke desde 1997, e ambos vêm, então, realizando uma espécie de pesquisa estética em torno do digital, em torno das peculiaridades da tecnologia digital para a captação do real. Nascido em 1970 na cidade de Fenyang, província de Shanxi, no norte da China, Jia vivenciou durante a primeira parte da sua infância os anos da Revolução Cultural, período em que enfrentou, ao lado de seus pais e da irmã mais velha, grandes dificuldades materiais. Jia pôde testemunhar a primeira década de abertura econômica de seu país. Foi quando começou a tomar contato com culturas e expressões artísticas que vinham de fora da China.
Através das lojinhas de vídeo, dos karaokês e das rádios pirata, ele conhece aos poucos o cinema de artes marciais e de gênero policial de Hong Kong, as músicas pop de Taiwan e, um pouco mais tarde, os cinemas americano e europeu. Os primeiros filmes de Jia Jianke, eles se destacam, assim como os filmes da sexta geração, por este elevado grau de realismo cinematográfico. Eles foram filmados em locações reais, com atores não profissionais, com recursos de produção muito limitados, né? E todos eles também sem o aval do governo. Mas eu diria que mais ainda que seus contemporâneos de sexta geração, o cinema de Jia Jianke vem se firmando nas últimas décadas como o principal cinema de toda uma geração e um dos principais cinemas do mundo, né? E justamente porque ele oferece um olhar aguçado, um olhar muitas vezes sutil, mas muito original para a realidade da China, país que hoje está no centro das atenções do mundo. E ele observa estas transformações pelas quais a China vem passando de um modo, por vezes, paradoxal, pois ele alia uma urgência em filmar espaços efêmeros e filmar essas transformações, filmar tudo aquilo que realmente logo não vai mais existir. Então ele imprime uma certa lentidão nesta observação urgente e a partir deste paradoxo emerge a sua enorme contribuição estética para o cinema do mundo. Além disso, Jia Jianke é muito ciente de como a memória está contida no espaço. Há uma tendência em associar a memória ao passado e ao tempo. Contudo, é preciso observar que a memória é também um fenômeno presente e um fenômeno espacial, como já apontaram filósofos do início do século XX, como Henri Bergson, e também a filosofia analítica de Bertrand Russell. A memória, muitas vezes, é um fenômeno ativado pelo espaço. Nós todos sabemos que, ao visitar uma casa antiga, uma casa da infância, ou a rua onde crescemos, nos lembraremos de eventos. Ou seja, espaços contêm memórias, e memórias são presentes. Essa dimensão espacial da memória é algo muito caro a Jia Jianke. Daí deriva esta urgência de seu cinema em filmar aquilo que logo vai desaparecer, que está prestes a se transformar e que necessariamente acarretará uma perda de memória. Os primeiros 3 longas-metragens de Jia Jianke, Xiaowu, de 1997, Plataforma, de 2000 e Prazeres Desconhecidos, de 2002, foram realizados, então, sem aprovação oficial da Administração Estatal de Rádio, Cinema e Televisão da China, que é responsável pela censura de conteúdo cinematográfico, audiovisual. Esses filmes nunca receberam distribuição dentro do país, do seu país, mas ainda assim foram exibidos em cineclubes, exibidos e foram também vistos muitas vezes em DVDs piratas, né? E fizeram muito sucesso também em festivais no exterior. Esses 3 filmes ficaram conhecidos como a trilogia da Terra Natal de Jia Jianke. E eles sedimentaram uma relação entre o artista e sua terra, o artista e sua cidade natal, que persiste até hoje de modo decisivo. Então, Jia Jianke é ainda um artista muito ligado à sua terra natal. Ele diz: a província de Shanxi é minha verdadeira China, meu foco, minha preocupação, meu mundo emocional está lá. Então, muitas vezes, Jia Jianke opera uma espécie de metonímia. Ele fala da China inteira a partir da sua província de Shanxi. E este traço foi captado com enorme sensibilidade pelo diretor brasileiro Walter Salles, este que é também um dos principais diretores do cinema mundial, e que dedicou um documentário ao seu colega chinês, intitulado Jia Jianke, um homem de Fenian,
documentário este de 2014, que acompanha Jia Zhangke em uma viagem por meio da sua província, das locações de seus filmes, em busca das raízes desta sensibilidade na paisagem natural e também nos habitantes, na paisagem humana da sua província natal. No próximo bloco, o mercado audiovisual e cinematográfico chinês é hoje o maior do mundo. Uma das grandes comemorações por diversas nações do Oriente, que seguem um calendário distinto do ocidental, é o Ano Novo Chinês. É um único feriado realmente mais extenso do ano, quando milhões de trabalhadores saem dos grandes centros urbanos onde trabalham e retornam às suas cidades natais para encontrar a família. É nesta época, todos os anos, que lá acontece uma gigantesca migração humana. o apego à terra natal é algo muito forte na cultura chinesa, um sentimento que se faz presente também na arte deste povo desde seus primórdios. Mas a China vem vivendo enormes transformações, modernizando rapidamente sua arquitetura urbana. Dessa forma, a cidade natal idealizada vem sendo literalmente destruída para a construção de novas cidades. Um contraponto esse da idealização versus destruição, que diante dos olhos de Jia Zhangke motiva fortemente os seus filmes. A trilogia de Jia Zhangke teve início com um retorno do diretor à sua cidade natal em 1996. Ele havia se formado na Academia de Cinema de Pequim e ele, assim como tantos chineses, voltou a casa para passar o Ano Novo chinês com a sua família. Mas ele percebe que a sua cidade de Fenian está em transformação intensa e acelerada. Ele vê essa transformação como uma espécie de violência, algo que vai, então, acarretar na perda da memória. Este filme será Xiaowu, de 1997. E é dentro, então, desta paisagem de migrações, de abandonos, de retornos, que a noção de cidade natal adquire uma conotação menos idealizada nesta trilogia da Terra Natal de Jia Zhangke. A trilogia ela realmente representa um desafio a noções anteriores da Terra Natal ou da cidade natal, em chinês Guxiang, que são prevalentes na história da arte chinesa. Na literatura chinesa antiga, a cidade natal era frequentemente objeto de anseio, narrada por poetas, por estudiosos, por literatos, que muitas vezes tinham que deixar a sua cidade e viajavam pelo país em missão da corte. E então nessas viagens sentiam falta, sentiam saudades da sua terra natal. E esse isolamento, essa nostalgia também produzia uma espécie de idealização do que era a terra natal, uma ideia sobre a qual era possível projetar esperanças, nostalgias, tudo isso que vem a partir da distância. Talvez o exemplo mais famoso desta ideia de terra natal seja o poema seminal, fundamental, do poeta Li Pai, da dinastia Tang, que viveu entre 701 e 762 depois de Cristo. Li Pai escreveu o que talvez seja o poema mais conhecido, mais importante da história da poesia chinesa. Ele que é um poeta Tang, a dinastia Tang, a era de ouro da poesia chinesa. E seu poema mais famoso se chama Pensamentos em uma Noite Silenciosa. Jin Ye Si Li Bai, Chuan Qian Ming Yue Guan, Yi Shi Di Shang Xuan, Zhi Tou Wang Ming Yue, Di Tou Si Gu Xiang. Pensamentos em uma noite silenciosa. Diante da cama brilha o luar, ou talvez seja geada na rua. Ergo a fronte e contemplo a lua. Baixo a fronte e penso no lar.
E essa noção de Guxiang, de terra natal, permanece até hoje indelevelmente marcada na psique chinesa. Essa destruição que é encapsulada no caractere Chai, caractere este que significa demolir, caractere que vai encontrar em vários muros, várias construções, marcado, né, escrito, este demolir, né, ele designa não apenas uma destruição física, mas também uma demolição ou uma transformação, uma destruição simbólica, psicológica do tecido social e de famílias e bairros, ou seja, metaforicamente nós também podemos falar do Chai como um trauma, uma espécie de trauma da transformação. O filme de Jia Zhangke, de 2002, Prazeres Desconhecidos, que é o terceiro filme da trilogia da Terra Natal, ele também se passa em uma cidade que está em franco processo de transformação naquele momento, e é um título que se refere ao primeiro disco do grupo britânico Joy Division, Unknown Pleasures, e quis, de certo modo, emprestar esse nome, emprestar um pouco desse espírito pós-punk para o seu filme. Ao mesmo tempo, em chinês, o título do filme também vem da música, mas vem de uma canção taiwanesa do cantor Richie Jen, que em chinês se chama Ran Xiao Yao. E a letra da canção, ela fala de um herói, um herói jovem que, apesar de todas as suas dificuldades materiais, dificuldades na sua vida, ele não desanima, ele busca sempre a liberdade de se mover pelo mundo, de viajar, independente de qualquer sofrimento que ele tenha na sua vida. Ele busca a liberdade, ele busca um vagar pelo mundo. Aqui, nesta canção e também no filme, a referência é Zhuangzi. Zhuangzi, que é o nome da obra, a segunda obra mais importante dentro da tradição filosófica do taoísmo, e também o nome do autor desta obra, o filósofo Zhuangzi, do século III a.C. E o Zhuangzi, nesta obra, essa obra que é um dos pilares, então, da filosofia taoísta, ele fala sobre esta existência despreocupada e a importância deste vagar livremente pelo mundo, que deveria pautar a vida do sábio taoísta. Jia Zhangke, não raro, insere referências à filosofia taoísta no seu cinema, e notadamente seu filme mais recente de ficção, Amor até as Cinzas, de 2018, que entrou em cartaz em São Paulo, são filmes que contêm referências à filosofia taoísta. E é sabido que o taoísmo, ao lado do confucionismo e do budismo, este importado da Índia, formam as três principais correntes filosóficas na China. Esta busca por um vagar livremente, própria do taoísmo, representa para Jia Zhangke um impulso na sua obra, um impulso também de seus personagens que buscam o seu lugar no mundo. Né? E esse espírito taoísta do diretor e do seu cinema muitas vezes convive, mas muitas vezes se choca com o confucionismo, que é a corrente filosófica hoje mais favorecida pelo governo chinês, justamente porque o confucionismo é uma corrente filosófica que preza pela disciplina, pelo respeito aos mais velhos e é bastante avessa às revoluções. Ou seja, para os primeiros anos, primeiras décadas da República Popular da China, o confucionismo não interessava como um pensamento, já que era muito avesso às transformações, às revoluções. Não é? Contudo, mais recentemente, isso a partir da abertura econômica com Deng Xiaoping, nós vemos um retorno gradual ao pensamento de Confúcio. Primeiramente com construção de estátuas e festivais dedicados a Confúcio, posteriormente, durante já o período de Hu Jintao,
com a criação dos institutos Confúcio ao redor do mundo e, mais recentemente, com Xi Jinping, também nós notamos um favorecimento deste pensamento confucionista em detrimento da liberdade promulgada pelo taoísmo. E seus filmes mais recentes, Montanhas se Separam, Amor até as Cinzas e o mais recente de todos, Nadando até o Mar se Tornar Azul, filme de 2019, que entrou em cartaz na China este ano. Esses filmes todos foram lançados comercialmente no seu país, tiveram grande sucesso de público e participam, de certo modo, desta mudança que vem passando o mercado cinematográfico chinês a partir do século XXI. O mercado audiovisual e cinematográfico chinês é hoje o maior do mundo. A China havia superado os Estados Unidos no mercado audiovisual em geral, incluindo o mercado de games, em 2018, mas no ano passado ela supera o mercado estadunidense e se torna o primeiro mercado, número 1, do mercado cinematográfico no ano de 2020. É uma indústria, essa cinematográfica na China, que emprega milhares de pessoas, que cresce 14% ao ano. Então há uma vitalidade enorme, e isso contrasta, de certo modo, com um certo declínio do cinema hollywoodiano nos Estados Unidos, que ainda é discreto, mas que se torna cada vez mais evidente, né? E torna cada vez também mais atraente o mercado cinematográfico chinês para o resto do mundo e principalmente para produtores hollywoodianos. A maior bilheteria da história do cinema chinês é ainda o filme de 2017, Lobo Guerreiro 2, filme esse dirigido por Wu Jin, e que desde seu lançamento vem sendo associado a sentimentos nacionalistas e até mesmo associado a um grupo de diplomatas chineses que ficaram conhecidos como lobos guerreiros por meio de artigos na imprensa chinesa. Nota-se também uma diversificação no mercado, o mercado que é um mercado não apenas de cinema, mas também audiovisual na China, e isso é algo que vem ocorrendo ao redor do mundo, em diferentes países. Então há muito conteúdo hoje sendo produzido na China para a televisão, mas para o video on demand, para as plataformas de streaming, muitas novelas, muitas séries, todo tipo de conteúdo audiovisual, reality shows, tudo isso vem crescendo de forma acelerada. Ao mesmo tempo, nós temos ainda um cinema que se torna cada vez mais independente, mais distante das produções que ocorrem dentro de um esquema estatal ou com aval estatal. Filmes, então, que são realizados, em geral, com câmeras digitais, câmeras mais baratas e principalmente dentro do campo do documentário. Esta seria a chamada sétima geração, uma geração que resiste, de certo modo, continua a realizar filmes de modo independente e que é representada por dois grandes nomes do documentário mundial, que eu destacaria aqui. O primeiro, Wu Wangguan, o pioneiro do documentário independente chinês desde o início dos anos 90, e o diretor Wang Bin, também documentarista, diretor de obras-primas do cinema chinês, documentários extraordinários, premiados ao redor do mundo, mas que continuam a trabalhar de modo independente na China, ou seja, eles não recebem o chamado selo do dragão, que é aquele que vai garantir a distribuição comercial destes filmes na China. Então, esta produção de documentário, ela permanece muito colada ao real, muito preocupada com questões relacionadas à sociedade, às atualidades na China hoje, o que está acontecendo na China hoje, também olhando para o passado recente da China e articulando tudo isso por meio de um novo realismo.
Mais reflexões no site e Facebook do Instituto CPFL e no canal do Café Filosófico no YouTube. Na verdade, mais recentemente, um filme brasileiro foi lançado na China, é o Nise, O Coração da Loucura, filme de 2015 do cineasta Roberto Belliner. Esse filme é um marco, né, nesse intercâmbio que tende a crescer, mas ainda há muito espaço para que o cinema brasileiro possa chegar na China de maneira mais pronunciada, mais decisiva. Esse filme, quando estreou na China em 2018, ele estreou em 400 salas, então isso é bastante expressivo e há um potencial enorme então para o cinema brasileiro na China.